quero fazer, professora. Por favor, separe o radical. Vai até o D. Ok. Outros morfemas. O A é o modo tempo e o S é número pessoal. Qual a conjugação? Terceira. Ok. No dicionário, confirma para mim, ela está assim, wendo, wembis, wendere, Sim. certo? Esse ezinho, deixa eu copiar e colar para cá, esse ezinho aqui, como ele é de terceira, ele é breve, né? Aí, sendo ele de terceira, ou melhor, como ele tem esse ere com ezinho breve, como é que você sabe que ele é de terceira e não de terceira mista? O... eu fui olhar na tabela. Sim, me diga aqui por este verbo. Lá da tabela, é a mesma coisa desse verbo aqui. Como é que a gente explica? Aqui na tabela tá no subjuntivo presente a letra A. Não foi isso que eu perguntei. Veja só, como é que ele tem esse infinitivo ere com é breve, que pode ser infinitivo tanto de terceira quanto de terceira mista. Como é que eu sei que é de terceira e não de terceira mista? Entende? Por causa do O no vende. Aí eu vendo. Não por causa do O, é por conta da constituição do endo, da P1, né? Porque Uhum. é constituída a P1 do indicativo presente só de radical mais O. Não tem o I entre esses dois termos, né? Se fosse vendio, aí seria terceira mista. Vendo, sem o I, que é a vogal temática da terceira mista, aí eu não tenho terceira mista, eu tenho terceira. Então, só para a gente ir trabalhando também o ensino, a forma de explicar, né? Que aí, quando a gente sabe explicar, a gente consegue entender melhor. Tá? Então, terceira, por conta disso, de fato, terceira. Né? O azinho, qual é a Modo tempo. A desinência em desinência. modo temporal? Ok. E qual é o modo tempo? Qual é o, Subjuntivo. qual o Subjuntivo presente. subjuntivo presente? Ok. E o S, É a desinência número pessoal. ok. Qual é a pessoa? P2. P2, ok. É o verbo vender, Christian? É, Vender. Como fica o verbo vender no subjuntivo presente, segunda do singular? que tu vendas. Vendas. Ok. Isso mesmo. Muito bom. Quem se habilita a fazer o florebunt? Ninguém? Eu acho que não deu tempo de ninguém fazer esse aí, professora. Tem problema, a gente dá mais um tempo. Porque o importante é a gente começar a praticar, senão a gente não aprende. Façam aí, que eu estou aguardando.
Acho que eu terminei aqui, professor. Vamos lá. Vai me auxiliando aí, me dizendo o que é que eu faço. O radical vai estar em flor, né, até o R. Ok, Aí separa o E, ok, o B, o U, e ok. só. Qual a conjugação dele? C2. Ok. Dois. Me diga se ele está assim no dicionário. Florel, flores, florere. Sim. Aí, deixa eu copiar e colar daqui. Fuere. Ok. De fato, ele é de C2, né? Com esse ere, com o é breve. Ok. Agora, vai me dizendo a O E é análise vogal de cada temática. morfema. O E, vogal temática. Ok. O B é DMT, dependência de modo temporal. Desinência temporal, ok. O U é vogal de ligação. O é vogal de ligação e o NT, DNP. ok. Deixa eu só colocar aqui. Aliás, colocar não. Me diga qual é a desinência modo tempo, qual é o modo tempo? É indicativo do futuro. Indicativo, futuro do presente. Isso. Indicativo do futuro do presente. E a desinência modo temporal, qual é a pessoa? P6. P6, ok. É o verbo florir? Isso. Florescer. Florescer, então, florescer. Como fica o florescer na terceira pessoa do plural do indicativo futuro do presente? Florescerão. Florescerão. Ok, perfeito. É isso mesmo. Já coloquei um outro aqui, tá? Aqui, ó. A gente treinar mais esse para ir para uma outra atividade. Só tem um S antes do C da professora Florescer. Ah, obrigada. Florescer. Obrigada. Aqui, ó.
Professora, Oi. eu fiquei com uma dúvida nessa questão aí, porque lá tem duas formas, isso daí dá em duas formas. Em dois tempos, você quer dizer, É, né? isso. Exatamente. Para tirar a tua dúvida, Christian, vamos pegar assim, na língua portuguesa o verbo amar e me diga o seguinte: como é que é o verbo amar na P4, na primeira pessoa do plural, do indicativo presente? Amamos. Ótimo. E como é esse mesmo verbo na primeira pessoa do plural do indicativo pretérito perfeito? Amamos. Perfeito. Mesma forma, né? Sim. A mesma coisa acontece na língua latina também, em algumas pessoas, tem a mesma forma. Como está fora de contexto, o que que a gente vai fazer? Analisar as Apresentar duas formas. isso mesmo, nos dois tempos. Apresentar os dois tempos e duas traduções para cada um desses tempos. Professora, eu estava fazendo aqui, eu não prestei atenção, tem que dar duas traduções, é? Também. Mas analisar diferente ou dá na mesma? Não, se tem duas possibilidades de tempo e modo, apresentar duas análises, no caso, dois tempos e modos, e duas traduções, uma para cada tempo e modo. Tá bom. Já, professor? Já? Já. Vamos, diga. Terceira, mista. Ok. Radical até onde? Até o C. Ok. Temática separam, Vogal temática I. certo? A desinência de modo, que é o A. E M, o número pessoa. Peraí. Vogal temática, desinência modo temporal
e desinência número pessoal. Qual o modo e o tempo? Subjuntivo presente e futuro do presente. Subjuntivo presente e Futuro do presente do indicativo. indicativo, futuro do presente. Ok. E qual é o número pessoal? P1 P1. em ambos. Ok. P1. Agora, é o verbo fazer, né? No dicionário ele está assim, facio, facis, facere, com esse ere breve aqui. Por isso que ele é de... Aliás, por isso não sei, né? Ele é de terceira mista, você disse, né? E por que que ele não é de terceira? Por que que ele é de terceira mista e não de terceira? Porque ele tem o modo em i, separando o radical, né? Facio. A vogal temática é em i, o outro é... Esse ere, com esse é breve, ele pode ser de terceira ou de terceira mista. Por que que ele é de terceira mista e não de terceira? Porque a vogal temática dessa primeira i, facio, é i, e no outro não tem ela. Seria o, no caso, né? Christian, tá aí? Oi, tô aqui. Eu tô falando, professora. A senhora não tá ouvindo? Acho que cai a internet dela. Eu te ouvi, Vocês, mas... vocês ouviram Eu o que eu ouvi. falei? Sim, eu ouvi, mas acho que a internet dela. Deve ter O que caído. vocês estão falando, eu não Aí eu estou tenho... escutando vocês. Tá ouvindo agora, professora? Oi, professora. Tá ouvindo? Acho que caiu mesmo. Deixa ela caiu mesmo. Babou Eu acho tudo. que a gente ela não escuta a gente. Todo mundo ficou mudo. Falar com ela no WhatsApp. Não sei o que aconteceu aqui. Oi, Oi, professora. vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. a professora tá Fala Sim, me no ouvindo? chat, que eu não estou ouvindo ninguém. Eu estou vendo o alto-falantezinho aqui. Eu silenciei? Pera lá, deixa eu ver aqui onde é que eu acho esse negócio de silenciar, gente, que eu não silenciei ninguém, não. Ai, Ah, é verdade. Tava oi, Ana desativado. Ruth. Tava Não, não tá desativado ouvindo mesmo isso. Acho que a ninguém. professora silenciou todo mundo, não sei. Eu não silenciei, não, gente. O que que aconteceu? Eu acho que foi sem querer, professora, que a senhora deve ter clicado em alguma tecla que silencia. Aí eu acho que foi sem querer. Fiquem aí que eu vou sair e entrar de novo, porque eu não sei o que aconteceu. Não saiam, tá? Que é para não desgravar tudo aí. E aí vocês vão voltar para aula presencial, não? como assim? Oi, gente. Fala, alguém Oi, fala comigo. professora. Oi, Não, professor. continua muda aqui, pela fé. Ai, babou Ela tudo, hein? silenciou a gente mesmo Mas vocês me escutam? no computador. Sim, professora, a gente escuta.
Pois é, mas eu não escuto vocês. Mas eu vejo que vocês estão falando. Não, mas aí, pera lá, Christian, peraí, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Não foi. Mas eu nem mexi no som, mas eu vou ver aqui. Agora, fala. Oi, professora Zina. Ai, tá, apareceu. Gente, o que que foi que aconteceu? Que esse negócio estava desativado aqui? Desativou-se sozinho, meu computador tem vida própria agora. Hein? Deixa eu apresentar aqui de novo. A revolução das máquinas. Né? Tá. Vamos lá, Christian. Terminar aqui. Pois Me é. Me diga assim, eu lembrei. Por que ele é de terceira e não é de terceira mista e não de terceira? Porque o tema é em I, né, e ele não pode ser de quarta porque o infinitivo é ere. Isso. Olha, uma outra resposta, gostei. O tema é em I, ou seja, você não está considerando aquilo que eu falei inicialmente, né? Que a primeira. Está considerando, claro, mas é uma outra forma de responder, né? Não é radical, vogal temática, mais desinência número pessoal. Tema em I, perfeito. E o infinitivo ere, e não ire, porque a quarta conjugação também tem tema em I, né? Muito Sim. bom, gostei. Christian. Agora vamos lá. Sabendo que é o verbo fazer, não é isso? Fazer. Como fica o verbo fazer no subjuntivo presente? Que eu faço. Alguém está falando alguma coisa? Peraí, Ana Ruth, rapidinho. Deixa eu só terminar aqui com ele. Que eu faça. Ah, tá. Então, faça. Eita. Faça. E o subjuntivo, o indicativo, futuro do presente. Farei. Ok. Acho que algumas pessoas, além da Ana Ruth, aqui levantaram a mão. Só um minuto, que eu vou ver. Professora, na realidade, não é nada relacionado assim, é porque ele estava falando da resposta dele quando a senhora nos mutou. Aí eu pensei que ele estivesse falando errado, porque a senhora não respondia, né? Às vezes a senhora fica pensando se aquilo é certo ou não nas palavras dele. Aí eu É que eu não pensei, estava escutando. Eu não estava escutando. aí eu pensei que ele estivesse errado. Ele repetiu um monte de vezes a mesma coisa. Aí eu, meu Deus do céu, deve estar errado. O computador aqui criou vida própria e se mutou, né? E eu não conseguia ouvir vocês. Bom, a próxima questão, deixa eu mostrar aqui para vocês, porque eu estou vendo que eu acho que vocês ainda estão com um pouco de dificuldade em fazer, em fazer a análise, buscar no dicionário e tal, né? Então, a gente vai trabalhar mais esses aqui. Tá? É a mesma coisa que a gente fez até agora. Só que, aí eu pergunto, a gente deixa para casa ou a gente faz aqui? Porque, de todo modo, são vocês que vão fazer, né? Uma coisa é a gente fazer aqui, que vocês vão fazer, outra coisa é a gente corrigir no início da aula que vem, porque vocês que vão fazer também. Essa é a questão.
Professora, deixa pra casa, professora. Eu gosto de errar para acertar na prova, então eu quero errar bastante nisso daí. Ok, sem problemas. Aí, depois que a gente fizer essa questão aqui, que a gente vai treinar mais, além do que a gente já treinou hoje, né? Aí a gente vai já começar, que eu já deixei aqui, ó, duas questões de análise de frases. Duas frases, uma pequena e uma médiazinha. Nada muito grande ainda, né? E de acordo com o que a gente vinha trabalhando, como a gente já está vendo outros verbos de outras conjugações, aí é claro que nessas frases o que vai ter de novidade são os verbos de outras conjugações, né? De qualquer uma outra, de qualquer uma das conjugações que a gente está vendo até hoje. E aí eu deixo uma observação aqui, ó. O verbo docere, que deve ser o verbo que está ali na primeira frase, ele é bitransitivo. O que a gente entende por bitransitivo é aquele verbo que pede dois complementos, né? E em latim, ele vai se completar com dois acusativos, tá? Então, ele é bitransitivo porque ele requer dois complementos, como, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui. Maria deu rosa à mãe. Maria deu uma rosa à mãe. Eu tenho o verbo dar em língua portuguesa e em latim também, ele é bitransitivo, né? Só que, diferente desse, do docere, o verbo dar, tanto em latim quanto em... Não, o verbo dar em latim, ele se completa com o dativo e com o acusativo. Dois complementos, um no dativo e um no acusativo. O docere, ele também se completa com dois complementos, pede dois complementos, né? Só que os dois são no acusativo, tá? Só para a gente ter essa ideia na hora da análise, na hora de quando for observar a função sintática dos casos. O segundo verbo, o verbo da segunda oração, que é o curare, ele é verbo transitivo indireto em português. Verbo transitivo indireto em português. Em latim, ele se completa com acusativo. Veja que eu tenho duas informações diferentes, né? A gente vai, na hora que a gente estiver traduzindo, esse verbo curare, ele vai estar na oração na língua portuguesa como verbo transitivo indireto. E no latim, ele vai se completar com acusativo. Tá? Porque o latim não tem essa especificidade de direto e indireto. Ele vai ter complemento verbal, né? No acusativo. Tá? E isso não é novidade, a gente já trabalhou isso, inclusive já fez uma provinha sobre isso, né? De complemento verbal, de verbos que pedem dois complementos, só que a gente está começando a ver coisas a mais, assim, começando a ver verbos que pedem dois complementos no acusativo, né? A gente vai ver verbos que... A gente já viu o verbo que pede um complemento no dativo e um acusativo, apesar de não ter constado na prova, mas a gente viu nas nossas atividades, né? E como a gente só está trabalhando o dativo e acusativo como complemento verbal, então agora vai aparecer verbos que pedem ou só um complemento, e aí vai ser no dativo ou no acusativo, ou que pedem dois complementos, e aí pode ser como o docere, que pede dois acusativos, podem ser verbos que pedem dois dativos, ou pode ser como o dar, que pede um dativo e um acusativo. Tá? E aqui em relação ao curare, por que eu coloquei essa observação aqui em relação ao curare? Por que eu coloquei a observação de como como o verbo é analisado em português, qual a função dele, né? Qual a transitividade dele em português? Algumas gramáticas, se vocês estão lendo o material que eu estou passando para vocês nas atividades assíncronas, né? Pode ser que vocês já tenham se deparado com isso.
que alguns gramáticos, e assim também alguns professores, que eu não concordo com isso, né, dizem que o acusativo é o caso do objeto direto. Aí eu não trabalho dessa forma. E o dativo é o caso do objeto indireto. Eu não trabalho dessa forma, né? Justamente por conta disso, que eu coloco aqui em relação ao curário. Nem sempre o acusativo, ele vai se configurar na língua portuguesa como objeto direto. Tanto que aqui, ó, o curare, ele na língua portuguesa, ele é verbo transitivo indireto, então, o acusativo vai ser o objeto indireto. Entende? Na língua portuguesa. Então, é por conta desses detalhes que eu não gosto de trabalhar. O acusativo é objeto direto, o dativo é objeto indireto. Não, o acusativo é complemento verbal, o dativo também é complemento verbal. Porque como é que ele vai se configurar em português vai depender da transitividade do verbo em português. Né? Então, nem sempre bate essa coisa de que o acusativo é objeto direto e o dativo é objeto indireto. Então, como nem sempre bate, eu não vou ficar aí com a mercê da sorte, né? Para fazer meu aluno errar. Não, prefiro trabalhar sem essa coisa de direto e indireto, porque isso é especificidade da língua portuguesa. Porque o dativo, primeiro, o dativo, ele jamais é preposicionado em latim. E já que ele é o caso do objeto indireto, como estabelecer essa relação entre português e latim, se em latim ele não vai ser preposicionado, e em português ele vai ser preposicionado. Então, é outro equívoco também, que eu não quero ficar, né, trabalhar dessa forma para ficar à mercê da sorte. Né? Para a aula, para a atividade assíncrona de hoje, como a gente viu ali eu falei para vocês deixa eu lembrar agora, da alomorfia, deixa eu apresentar aqui para vocês. Eu vou tirar, deixa eu logo falar o que tem para falar aqui. Apertando aqui nesse link, eu já deixo aqui, e ele tá lá no plano de ensino, só que lá no plano de ensino, eu não sei porquê, um desses quadros aqui, o quadro do final, ficou separado na linha de baixo, e daí, quando eu clico lá, não entra no artigo, né? Não vai para canto nenhum, dá erro. Então, daí eu vou deixar o link já aqui, tá? Para cada um entrar, baixar o artigo para fazer essa leitura aqui, que é interessante, é uma leitura linguística daquilo que eu falei ainda há pouco em relação pera lá, a alomorfia, né? Mas, na verdade, eu não queria nem que vocês... o objetivo maior não é que eu não queria, eu quero. O objetivo maior em apontar o artigo para vocês não é nem especificamente para que vocês vejam o caso da alomorfia que é trabalhado nesse artigo, né? É para vocês darem mesmo uma lida naquelas páginas que eu indico lá no plano de ensino, para fixar mais esse conteúdo das conjugações verbais que é trabalhado nesse artigo, tá? Então, eu nem vou tirar daqui, não, vou colocar o outro, que eu já especifiquei aqui, na verdade, o que eu quero, né? Eu nem indico para fazer toda a leitura do artigo, né? Eu indico só para as páginas, eu coloco lá no plano de ensino, que é especificamente para verificar, fazer uma leitura a mais em relação às conjugações verbais latinas, né? As 4 conjugações, e também uma leitura a mais dos verbos que compõem a terceira mista, para fixar mais mesmo, né? Claro que não é proibido fazer a leitura do artigo todo, né? É porque os escritores são tops. Vitor, maravilhoso. Aliás, não, minto. Aqui não tem escritores, tem só uma escritora. É o próximo artigo. Espera lá.
Ai, tô me confundindo toda. Não, é esse mesmo que tem o Vitor. É o dos verbos. Tá certo. Vitor é top. E daí vocês podem, depois na próxima aula, se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar em relação a qualquer coisa desse artigo também, tá? É isto. Já que vocês querem aquele material que seja deixado para casa, então vai ficar assim. Essas duas frases, só um pouquinho, Christian. Essas duas frases para a gente analisar, né? O que tem de novidade aqui são os verbos. E antes de analisar as frases, seria interessante analisar as formas verbais, né? Para fixar mais ainda o conteúdo de conjugação verbal, de análise dos morfemas verbais, para poder ir para as frases, né? E fica como leitura aqui o link para fazer a leitura do artigo, tá? Christian, por favor. Professora, posso falar com você depois da aula? Sim, eu estava pensando nisso. Pode sim. Deixa eu fazer chamada rapidinho para a gente poder se despedir. Adeilson, Presente. Amanda Bruna, Ana Beatriz, Presente. Nascimento, Isso, Santos do Nascimento. Ana Beatriz Matos, Ana Lara, Presente. Ana Ruth, Presente. Camila Costa, Camille, Carlos Eder, Christian, Presente. Clara Beatriz, Presente, professor. Débora, Presente. Esther, Presente. Euler, Professora Professora Camila respondeu no Camila. chat. A Camila respondeu no chat, o celular dela tá com problema. Camila ou Camille? Camila Camila Costa. Ok, obrigada. Euler, Presente. Evandro, Ancilene, Presente. Gabriela Novaes, Gabriela Cabral, Presente. Cabral. ok. Gabriele, Grace, Gustavo, Isabela, Presente. Chamile, Gésia, Presente, professora. José Messias, Presente, professor. Juliana Xavier, Juliana Oliveira, Larissa, Larissa Cortez, Larissa Santos, Lima, gente, é Santos Lima e Santos Cortez. Nenhuma. Lígia, Presente, professora. Lorena, Presente. Lucas, Marco Antônio, Presente. Maria Eduarda Moraes, Maria Eduarda Moura, Marjorie, Presente. Natasha, Presente. Nathalie, Rayana,
Sayonara, Stephanie, Presente. Tiago, Presente. Vinícius, Presente. Vitória, Presente. Yasmin. Presente, professora. Deixa eu ver se alguém mais está com problema no chat, responder por aqui. Só a Camila. Ok. Beleza. Então é isso, gente. Até a próxima aula. Façam a leitura, tá? A gente pode discutir na próxima aula.